Olá, irmãos. Bom dia. Isaías capítulo 41, no versículo 13, diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Porque precisamos que Deus nos guie. Desde criança, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. A criança, depois que aprende a andar, muitas vezes quer andar sozinha, até que cai, se machuca e novamente quer andar sozinha de novo. Depois muitos aprendem a andar de bicicleta e achamos que conseguimos fazer muitas coisas, mas caímos. Até para aprender se cai muito, não é mesmo? E aí nos tornamos adolescentes e já achamos que sabemos mais do que os nossos pais. Ou outras vezes, quando já se tornamos adultos, na idade jovem ainda, achamos que podemos tomar nossas decisões sem precisar da ajuda de ninguém, nem sequer da intromissão. E o que acontece muitas vezes? Escolhas e mais escolhas erradas. E até mesmo depois de uma idade, sabemos que muitas decisões que tomamos não são certas, mas tentamos justificar por alguma outra razão. Só que o que está errado é errado. Não adianta justificar. Por melhor a pessoa que seja, o erro continua sendo um erro. Você, por mais especial e importante que seja, o erro ainda continua sendo um erro. Tá, mas e aí? Por quê? Precisamos que Deus nos guie? Essa é a pergunta de hoje. Porque Deus vê tudo. Deus consegue ver. Eu e você, muitas vezes, só vemos a rua que está à nossa frente. E olhando essa rua, nós achamos que sabemos por onde andar. Mas Deus, com o seu olhar acima, Ele vê todas as ruas que cruzam com a nossa rua. E Ele sabe exatamente o caminho pelo qual nós devemos ir. Por isso, nós precisamos. Você sabe que o ser humano é uma espécie que, infelizmente, no início, já teve um grande problema. Nossos primeiros pais, como Adão e Eva, cometeram o erro de desobedecer a Deus. Mas é claro, poderia ser você, poderia ser eu. O erro que eles cometeram, qualquer um de nós poderia cometer. Mas a questão é que, por sermos essa espécie que teve grandes problemas no início, hoje nós precisamos do acompanhamento de Deus. Precisamos da direção de Deus, porque Ele está nos reconduzindo
ao que nós éramos antes do pecado. É como se alguém quisesse voltar para casa, mas não soubesse como voltar. E é assim que Deus está fazendo com a raça humana. Está trazendo de volta. É por isso que muitas vezes você tem que esperar muito tempo. É por isso que muitas vezes parece que algumas coisas Deus nem está ouvindo você. Na verdade, Deus está trabalhando o seu caráter. Deus está conduzindo quem você realmente vai ser. E eu e você muitas vezes ficamos como crianças que não querem dar a mão para os seus pais. Que talvez por causa que um perigo se aproxima, como um carro, ele segura firme ou ela segura firme a nossa mão e nos faz atravessar depressa. Mas como será que o pai ou a mãe puxa a criança tão rápido, sem explicar, sem dizer? Porque não dá tempo. O mais importante é conduzir o filho para longe do perigo. Você acha que Deus faz diferente também? Claro que não. Ele mesmo diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda mama, Ele não vai se esquecer de você. Significa que o amor dele é muito mais intenso, é muito maior. Então nós precisamos, sem dúvida alguma, que Deus nos guie, porque Ele está e sempre esteve disposto a dar a vida por nós. Então, com Ele, a nossa chance é 100% de vitória, de sucesso. E no texto que nós lemos hoje, ele diz carinhosamente: eu, o Senhor, eu, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Sabe, muitas vezes as coisas ruins precisam acontecer conosco, como uma queda de bicicleta da criança, ou até mesmo uma queda em que aquela criancinha machuca o joelhinho. Muitos desses problemas precisam bater na nossa porta pelas nossas próprias escolhas, para que nós percebamos, para que a gente consiga ver que só Deus sabe o melhor para nós. E nós precisamos também que Deus nos guie, porque Ele já trilhou esse caminho. Ele veio aqui como homem, porque Jesus é Deus. Então Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, independente de como está a sua vida hoje, a gente sempre fala isso aqui, não é mesmo? Mas é verdade. Independente das escolhas e decisões que nós tomamos, se você está completamente assombrado, ou até mesmo enfurecido, triste, perplexo ou angustiado, o próprio Deus diz, eu te tomo pela tua mão direita. Por que a mão direita? Porque muitas vezes podemos estar caídos. E essa vida tem o dom de derrubar muitas pessoas. Muitas vezes as tristezas e angústias nos puxam para baixo. E Ele diz, eu te tomo pela tua mão direita, ou seja, pode segurar com força, porque eu não vou deixar você. É isso que Deus está dizendo. Não tenha medo, não temas, Ele diz no final. Eu te ajudo. Você não gostaria da ajuda de Deus? Aí você vai dizer, é claro, é o que eu mais queria. Então deixe Ele conduzir sua vida. O problema é que quando não somos nós que conduzimos, quando não somos nós que guiamos, nós não sabemos
por quais caminhos Deus vai nos levar. Mas sabemos que é o melhor. Então, se é que eu posso dizer algo para você hoje, se acalme, espere, persevere, confie no poder deste Deus. Ele só precisa da sua permissão. Ele só precisa do seu sim. Porque realmente sem Ele, a vida do ser humano é de angústia. E ao contrário do que Ele disse no final, que é não ter medo, na verdade é só de medo. Gostaria de viver sem medo? Gostaria de permitir que Deus ajudasse você? Então diga: Senhor, eu permito, guia a minha vida. Mesmo que seja por caminhos que eu não queira. Mesmo que seja para fazer coisas que eu não escolhi fazer. Mesmo que o sol da minha vida se escureça, seja o meu sol, Senhor, seja a minha luz. E se eu tiver que andar no escuro com o Senhor, que seja assim. Eu quero estar com o Senhor, me ajuda, porque eu confio no Senhor. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.